Vamos então começar nosso estudo. Irmã Suelen, muito obrigada pela sua presença aqui no Espaço Mulher. A Suelen, ela é uma das líderes da classe Mulheres Adoradoras no domingo de manhã. Então, agradeço muito a Deus pela sua vida, viu, Suelen? Minha irmã querida do coração. Amém. Graça e paz. As irmãs me ouvem bem? Sim. Sim. Então tá ótimo. Na verdade, eu que agradeço o convite. Eu sei que a palavra de Deus, ela pode hoje alcançar o coração das irmãs, mas eu entendo que eu sou a mais privilegiada, porque quando a gente é convidada para trazer algum estudo, para dirigir um culto, para cantar um louvor, para ler um versículo, para qualquer participação que seja, a gente tem aquela preocupação de se preparar um pouquinho antes. Então, é um tempo que a gente dedica para isso, que de repente, se a gente não fosse convidada, não fosse chamada, não fosse direcionada, a gente não faria. Então, eu agradeço às irmãs, porque de antemão eu já digo que eu fui a mais abençoada. Então, espero que as irmãs também sejam, compartilhando desse estudo. Agradeço a minha irmã, a Suzy, né? Minha irmã mais velha aí, a primogênita, né, da família. Então, agradeço por estar aqui participando com as irmãs, né? E espero que o Senhor Jesus possa, através da palavra dele, que o Espírito Santo possa nos convencer, nos encher dele, através da vida dessa querida mulher que foi Maria, a mãe de Jesus. É um privilégio. Então, eu posso dizer para as irmãs que é um privilégio. E, ao mesmo tempo, é também um desafio, né, e uma grande responsabilidade. Eu estava aqui das 6h30 até agora às 8 num curso, né? Eu sou professora, e que bom que a gente está nesse meio online, porque a gente sai de um e já entra no outro, não precisa nem trocar de lugar, né? Já estou aqui sentadinha desde as 6h30, mas vamos lá. Então, nós vamos então aprender um pouquinho sobre Maria, mãe de Jesus. Vamos aí por 3 segundas-feiras, né, estudar um pouquinho a respeito dessa mulher, uma mulher, né, comum, e vamos então ver como Deus usou pessoas improváveis para mudar o mundo, né, e Maria é uma delas. Eu vou compartilhar aqui com as irmãs a minha tela. Você está vendo e vamos lá. Vou aumentar aqui para as irmãs verem melhor. E aí, qualquer coisa, as irmãs me deem um toquezinho aí, abram o microfone e falem aqui comigo, porque quando eu estou compartilhando eu não consigo vê-las, tá bom? Mas aí, qualquer coisa, as irmãs abram o microfone, Suzy, Cris, tá? E falem aí comigo se tiver que dar uma paradinha, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação. Bom, então, vocês estão estudando, né, esse livro, eu acompanhei a última aula e assisti também a anterior, estávamos vendo sobre Esther, né, uma grande mulher também usada por Deus, e agora vamos aqui caminhar um pouquinho com Maria, a mãe de Jesus. De antemão, eu quero expressar aqui a minha gratidão, porque Max Lucado é um dos autores que, assim, eu mais gosto, já li vários livros dele, gosto muito da maneira como ele coloca as palavras, como ele se expressa, é algo assim muito, muito cativante, muito empolgante, você começa a ler e não quer parar, né, você quer continuar ali, porque é uma leitura muito gostosa. E eu tive a graça e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Eu estive participando há alguns anos atrás, né, poucos anos atrás, em 2009, na Semana Batista, em São Paulo, e ele estava presente. Então, eu pude vê-lo, né, pessoalmente, não pude conversar porque meu inglês parou no hello e só.
então não deu para conversar com ele, mas pude ter o contato, comprar um livro, ou pedir para ele autografar. É um autor que eu gosto bastante, né? A maneira como ele fala, a maneira como ele se coloca, né, nas suas leituras. Para quem está aí com o livro, a lição 5, que é de Maria, Mãe de Jesus, começa aí na página 107, né? E tem o subtítulo que é Mais do que um conto de Natal. Às vezes a gente acaba tornando as coisas muito comuns, né? Então, Natal, todo final de ano, aquela coisa toda, aquela correria para comprar presente, para enfeitar a casa, para participar do grande coral e tal. E as coisas, às vezes, acabam se tornando comuns, rotineiras. Então, esse estudo vem para trazer para nós a ideia de que o Natal, de que o nascimento de Jesus é mais do que um conto, é mais do que uma história para a gente divertir, descontrair as crianças, é mais do que um momento para a gente reunir a família. Tem um sentido extremamente espiritual, importante e essencial para a nossa vida enquanto cristãs. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho disso, né, durante essas 3 segundas, e vão acompanhando aí pelo livro de vocês também, mas nós vamos começar aqui pela palavra de Deus, tá? Nós vamos, então, ver primeiro o texto da palavra de Deus. Vou convidar vocês para abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo número 1. Então, abram suas Bíblias, Lucas 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas 1, a partir do versículo 26. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro dos evangelhos aí. A palavra do Senhor tem os 4 evangelhos, são os 4 livros que trazem a narrativa da história de Jesus, e aí já faço uma propaganda, porque na classe das mulheres adoradoras estamos estudando os evangelhos, estamos online com as aulas gravadas, então você pode entrar lá no canal IBBC, no YouTube, acha lá, eles organizaram agora os vídeos, então é só você ir lá nas listas, lá nos vídeos, e você vai ter um grupo só das mulheres adoradoras e pode ver todas as aulas, tá? Eu só fazendo uma pequena propaganda. Então, vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. Nós vamos ler até aqui, depois a gente continua mais um pouquinho. Mas só essa primeira narrativa já traz para a gente alguns ensinamentos, assim, muito, muito importantes para nós. Então, nós temos aqui, primeiro, logo no primeiro versículo, né, o texto diz que Maria, ela habitava numa cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré, na verdade, se nós formos ver hoje o nosso conceito de cidade, Nazaré era só um bairro, ou até mesmo menos que um bairro, um vilarejo. Era um lugar bem pequeno, a população deveria ser aí no máximo de 400 pessoas. Então era um lugar bem pequeno mesmo, de onde as pessoas não achariam que viria nada dali. Até mesmo Jesus, depois já adulto, em um momento, vocês vão se lembrar disso, em que ele é apresentado como Jesus o Nazareno, né, da cidade de Nazaré, e uma das pessoas diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidade insignificante. E aí nós vemos, então, um Deus maravilhoso agindo, onde ninguém acha que poderia vir nada de bom. Maria é da cidade de Nazaré, desse pequeno vilarejo, que para as pessoas era algo desprezível, desconsiderável, mas para o Senhor não existe isso. Deus, ele tem um outro olhar. Eu lembro aqui de quando Davi foi chamado, né? Quando o profeta foi lá na casa e ficou perguntando a respeito dos filhos, e o pai, né, dizendo, deve ser esse, né? Forte e tal. E aí o profeta dizia, não, não é esse. Então esse outro que é assim e tal, não, também não é esse. E aí vai falando todos os filhos até só restar Davi. E aí o Senhor fala, é esse, porque Deus não vê como o homem vê. Eu não sei qual a visão as pessoas podem ter a seu respeito, as pessoas que moram com você, que às vezes, né, te veem ali, uma mulher simples, humilde, com pouca instrução, ou sei lá o que podem pensar a respeito de você. Mas o que vale é o que o Senhor pensa ao nosso respeito, e o que Ele pode fazer através de nós. É isso que vale, é um Deus poderoso, fazendo coisas inacreditáveis com pessoas desprezíveis, de lugares tão pequenos. E era o caso ali de Maria, naquela pequena cidade, que até diria um vilarejo ali em que ela vivia. Bom, e aí o texto vai dizer para nós que ela era uma virgem desposada. Em algumas traduções, pode ser que vocês tenham aí a palavra casada, mas aí tem ali junto virgem. Então, como assim, casada mais virgem? Então, vamos esclarecer isso. Como eu disse, pode estar desposada ou casada. Então, vamos entender um pouquinho no costume da época. Em algumas versões pode estar noiva também. Bom, era costume da época fazer um contrato entre as famílias, até mesmo quando os filhos eram crianças. Isso era comum ali acontecer. Então, duas famílias que se conheciam, sabiam a respeito da outra, poderiam então fazer contratos de casamento para os seus filhos. E aí, esse não era uma obrigação, né, de que a moça se casasse com aquele rapaz, como nós vemos no caso lá de
Rebeca, se eu não me engano é Rebeca, porque eu confundo Raquel e Rebeca. Mas a gente tem lá aquela parte em que o pai pergunta: você quer ir com ele, com o servo? Ou seja, esse contrato não era uma obrigação. Então, a mulher, ela tinha essa liberdade de escolher, né, nesse caso, de ir ou não. Então, e esse contrato, ele era feito aproximadamente, ele tinha duração de aproximadamente 1 ano. Então, era ali 1 ano em que esse contrato era feito, né? Então, era o desposório, né? E que era essa promessa de casamento. E isso era feita uma cerimônia para isso. Né? Hoje, nos nossos dias, a gente vê como noivado, né? Que às vezes acontece antes do casamento. Mas naquela época era um compromisso muito mais assim forte, era um compromisso de casamento real. Tanto que, se ele fosse rompido, tinha que ser feito um documento de que aquele contrato ali havia sido rompido. Era levado muito a sério. Então, Maria e José estavam nessa condição. Eles estavam desposados, ou seja, já havia sido feito esse contrato de que aconteceria o casamento. E o período era de aproximadamente 1 ano, não passava disso, eles já iam então se casar. Então, essa é a questão desse termo, né, desposada, que para a gente é um pouco assim, né, não é comum na nossa época agora. Então, e aí, dentro desse período em que eles estavam desposados, é que era feita a provisão do dote, que o homem, ele tinha que, então, providenciar o dote e dar para a família da moça, né? E essa provisão desse dote indicava 3 coisas. Primeiro, o amor. Não, esse homem ama essa mulher. Então, ele vai correr atrás desse dote para conseguir essa mulher. Segundo, a qualificação. Então, a provisão desse dote demonstrava que aquele homem era qualificado. Então, ele tinha que ter alguma maneira para conseguir. E terceiro, era um homem trabalhador. Então, esse dote, ele não, geralmente não vinha de uma herança. Ele não ia lá e falava: pai, eu vou casar, me dá aí minha herança para eu poder casar. Não, ele que tinha que correr atrás. Então, eles estavam vivendo esse momento de desposados enquanto eles se preparavam para isso. E aí, acontecer uma gravidez nesse período era algo muito sério. Muito sério, porque havia o compromisso para o casamento, mas eles ainda não estavam casados. Então, a lei, inclusive, permitia que a mulher fosse apedrejada. Isso está lá em Números, no capítulo 5 fala sobre isso, sobre essa lei. Então, Maria estava ali numa condição muito difícil, um desafio. E pensem vocês, ela vivendo ali, naquela cidade, que não é como nós, que ela poderia ficar dentro de casa e esconder a barriga crescendo. Não, todo mundo se conhecia, um lugar pequeno. Logo as pessoas veriam e saberiam o que estava acontecendo. Então, vejam só a situação de Maria ali, naquele momento. E outra coisa, quando a gente lê lá em Mateus, né, porque essa narrativa do nascimento também está no Evangelho de Mateus, Marcos e João não contam, mas Mateus e Lucas sim. Lá em Mateus fala que José, ele pensou em deixá-la secretamente, né? As irmãs já devem ter lido essa versão da narrativa lá em Mateus. E aí eu sempre fiquei pensando, mas como assim? Né, Moisés, José vai deixá-la secretamente. Por quê? A gente pensa, né, que ele estaria fazendo algo ruim. Não, ele estaria fazendo isso para privá-la dessa punição, dessa acusação de adultério. Por quê? Apenas o noivo é que poderia acusar o adultério. Porque ele, né, como noivo, sabia que ele não tinha tido relações com ela. Então, ela grávida só pode estar grávida de outro.
Então, o noivo era o único que poderia fazer essa acusação. Então, se José a deixasse secretamente, sumisse, mudasse de cidade, não teria ninguém para acusá-la. Então, ela não seria apedrejada, não seria acusada, não seria punida. Então, por isso o pensamento de José em deixá-la secretamente, certo? Aí, mas como o Senhor é maravilhoso, ele já provê toda a situação e ele dá conta desde o começo, né? Quando a obra do Senhor é feita, ele começa e ele conclui, né? Às vezes a gente fica ali querendo dar nosso jeitinho, né? E agora, né? Por exemplo, Maria ali. E agora, o que eu faço? Vou precisar convencer José de que o filho é do... Não. Deus proveu, né? Deus, ele provê ali o que é necessário, no caso ali a defesa de Maria, e não ela mesma. Isso eu achei assim, lendo o texto, muito interessante. Maria, ela descansou no Senhor e Deus lhe proveu a defesa. Lá no texto de Mateus diz que um anjo apareceu, que em sonhos José foi avisado, não deixe sua mulher secretamente. Ou seja, Deus ele proveu a defesa dela. Ela não precisou se articular, ela não precisou se defender e bolar ali todas as suas explicações para explicar o que estava acontecendo. Não, ela descansou no Senhor. E Deus mesmo proveu ali para José tudo o que ele precisava para entender aquela situação e permanecer com Maria. Então, a palavra do Senhor nos diz que é o Espírito Santo quem convence, né? Às vezes nós queremos, né? Não, mas eu quero ali me defender, eu quero mostrar ali minha razão, enfim. E a palavra do Senhor diz que nós temos um advogado, né? Que advoga por nós, que é Jesus Cristo. Então, descansemos no Senhor e creiamos na provisão dele, assim como foi feita ali com Maria, também pode acontecer nas nossas vidas também, né? Não com as nossas palavras, não com as nossas articulações, ou mesmo com as nossas manipulações, né? Manipular ali a situação, não precisa. Descansemos no Senhor e Ele provê o que é necessário. E aí nós temos aqui Maria, né, indo ali visitar Isabel, e vejam só, né, o que Isabel falou a respeito de Maria. Porque quando a gente ouve falar de Maria, mãe de Jesus, geralmente nós temos duas posições. Temos aqueles que a idolatram, como a Salvadora, e por outro lado temos aqueles que a desprezam. Não, qualquer mulher. Então, nós precisamos, na palavra de Deus, encontrar o equilíbrio para isso, para essas posições, né, tão radicais a respeito de Maria. E aí nós vemos na fala dela, na narrativa bíblica, o que a gente precisa para entender a respeito dessa mulher. Quando ela encontra Isabel diz assim para ela, está aqui no versículo 42. Diz assim, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre as mulheres. Isabel não disse, bendita és tu acima das mulheres. Não, entre as mulheres. Ou seja, num pé de igualdade. Não colocando Maria acima das outras mulheres e nem Maria abaixo das outras mulheres, mas entre as mulheres, em igualdade com as outras mulheres. E aí no versículo 43 também há um ponto aqui importante, que ela diz o seguinte, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Isabel está aqui se referindo a Jesus. E aqui a gente também precisa ter um cuidado em relação ao termo Maria, mãe de Deus.
Maria aqui é a mãe de Jesus, o Jesus encarnado. Mas vejam bem, irmãs, a palavra de Deus nos diz que Jesus, lá em João, quando nós lemos lá em João, a palavra de Deus diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus já estava com Deus. Então, como Maria poderia ser a mãe de Deus? Se Deus já existia antes dela. Entendem? Então, Maria, a mãe de Jesus, sim, o Jesus encarnado. Mas Jesus já existia antes, porque ele já estava lá no princípio com Deus. Nesse momento, ele fez-se carne e habitou entre nós. Mas a vida de Jesus não começou ali, porque Jesus, sendo Deus, ele sempre existiu. Então, isso também é importante nós entendermos, para não usarmos expressões inadequadas a respeito de Maria, expressões que ela mesma não usou, né? Uma posição que ela mesma não ocupou, mas que as pessoas a colocaram, não é mesmo? Então, lá em João, depois se as irmãs quiserem ler, né, no João no capítulo 1, que fala a respeito disso, né, de Jesus, que ele era o verbo, estava com Deus. Então, Maria é a mãe de Jesus em carne, Jesus encarnado, mas Jesus já existia antes desse fato. Né? Jesus, nesse momento, ele vem ao mundo, mas ele sempre existiu, porque ele é Deus. E aí, nós vamos agora continuar aqui um pouquinho do texto, e eu só vou voltar aqui e apresentar para as irmãs, porque nós temos no livro um trecho aqui que eu achei bastante interessante, que está na página 108, que diz o seguinte: o milagre mais arrebatador da Bíblia é também o mais silencioso, Deus tornando-se homem. Né? Gostei muito dessa frase, né? Esse momento mais arrebatador, mais maravilhoso, e também aquele momento mais silencioso, Deus vindo ao mundo. E também essa segunda citação aqui do autor, que diz assim: o fato de o Altíssimo habitar o cotidiano do nosso mundo é uma razão diária para adorar. Às vezes nós ficamos procurando motivos, né? Pensar em algum motivo que eu tenha para adorar a Deus, né? O que aconteceu na minha vida? O que aconteceu hoje? Então, não aconteceu nada, então não tenho motivos. Irmãs, Jesus, o próprio Deus vindo ao mundo, habitando o nosso cotidiano, naquela época e hoje também em nós, é uma razão diária para a gente adorar, para a gente glorificar a Deus e louvar o Senhor e sermos gratas a Ele, embora todas as dificuldades e lutas que nós passemos. Isso é fato. Mas nós podemos, então, adorar ao Senhor e bendizê-lo por conta disso. E aí nós vemos, então, essa citação, e nós vamos continuar agora o texto, convido você a continuar aí o texto, nós estamos em Lucas capítulo 1, vamos agora para o versículo 47, aliás, 46, e aqui nós temos o Cântico de Maria, e diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos.
Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E aí, o versículo 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vejam só esse cântico de Maria, um cântico de gratidão e, sobretudo, um cântico de declaração de fé. Vejam bem, Maria, ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, ela identifica a Deus como seu Senhor, como autoridade, como aquele que está acima. E no versículo 47, ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria reconheceu que ela também precisava de um Salvador. Ela não se colocou como salvadora, pelo contrário. Ela reconheceu a necessidade que ela, embora gerando no seu ventre Jesus, ela também precisa de um Salvador. Porque ela também é pecadora como nós. E aqui o texto vai dizendo para nós, e ela mesma vai mostrando a sua identidade como serva. Como serva, como aquela que está em obediência ao Senhor. Então, ela se colocou nesta posição. E por isso, por esse reconhecimento, ela pôde, então, produzir esse cântico de gratidão e de declaração da sua fé. E nós vamos, então, agora ouvir a irmã Suzy cantando, então, esse trecho inicial desse cântico. E aí eu creio que as irmãs também conheçam e... Su, seu áudio ficou apagado agora. Desculpa, toquei errado aqui. Está aparecendo a letra, Su? Tá sim. Então vamos lá. Pode cantar, Su, por favor, por gentileza, esse trecho. Ok, estão me ouvindo, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Amém. Olha que declaração maravilhosa, vindo da sua alma, né? Como ela mesma disse. A minha alma engrandece ao Senhor. E essa declaração de que o Senhor é santo, só o Senhor é santo. No versículo 49, santo é o seu nome. Então, ela fez essa declaração de que o nome de Deus é santo, ele é santo. E então, nós vemos aqui esta declaração, e no dia 1, né, no primeiro dia aqui do livro, que está na página 119, nós temos esse título, que é um casal comum, né? Nós vimos até aqui essa breve introdução,
E aqui nós temos um casal comum. O que Deus pode fazer com um casal comum e com pessoas comuns? Vamos ler estes dois versículos? 1 Coríntios, no capítulo 1. Estamos em Lucas, vai um pouquinho para frente, 1 Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo vai falar aqui, porque a igreja lá de Corinto estava tendo alguns problemas, né? Porque uns ficavam falando, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Que eram homens ali que pregavam a palavra de Deus. E aí Paulo enviou essa carta, então, para resolver essa questão, e tem muito a ver com o que nós estamos vendo aqui nesse primeiro dia, que é a questão de sermos normais, despercebidos, de sermos pessoas comuns. Então, vamos ler esse texto, 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Celinha, pode ler para nós, por favor? Tá ruim o áudio? Terezinha, tá bom o seu? Pode ler para nós? Ou quem quiser aí. 1 Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 29. Posso ler? Claro, Márcia, por favor. 1 do 26, né? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Pode ir até o 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Obrigada, Márcia. Então, olha só, a palavra de Deus nos dizendo como que Deus age, né? Deus e a escolha de Maria e José falam muito para nós a respeito desse versículo, né? Paulo dizendo lá para os irmãos, não fiquem preocupados com isso, se você é de um, de outro. Não, tudo vem de Deus. Nós não somos nada. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, né, para confundir os que são. E isso é um conforto para nós, porque às vezes a gente se sente, né, Senhor, mas eu não sei fazer nada, mas eu sou tão simples, mas eu sou humilde. Então é você mesmo. Então é isso que Deus precisa, de pessoas comuns nas mãos de um Deus poderoso, de um Deus extraordinário, que Ele pode, então, transformar. Vamos ler o outro texto também? Estamos aqui em 1 Coríntios, vamos agora para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Versículo 9. Versículo muito conhecido. 2 Coríntios 12, 9. A Beth pode ler para nós, por gentileza. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Então, olha só a palavra de Deus, né? Aqui Paulo falando, porque ele sofria ali, né, de um espinho na carne, por 3 vezes ele pediu ao Senhor que o Senhor tirasse dele, e aí a resposta de Deus a Paulo foi essa, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Na nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Vejam bem, irmãs, entendermos a nossa limitação, a nossa pequenez, não é uma licença para a gente pecar e viver uma vida medíocre, abaixo daquilo que podemos em Deus. Não, mas é um entendimento de quem nós somos, e exatamente por entendermos quem nós somos, pessoas comuns, pessoas fracas, frágeis, e isso me torna, então, ou deve me tornar dependente de Deus. Um dia eu estava ouvindo um estudo e o pastor dizia, e ele perguntava para as pessoas, você se sente fraco? E as pessoas, sim. E ele perguntava de novo, você se sente fraco? Você se sente fraco mesmo? E perguntava, insistindo ali para as pessoas, e as pessoas dizendo, sim, sim, eu me sinto fraco. E aí ele disse, se você se sente fraco, então por que você busca tão pouco a Deus? Porque se você não busca a Deus é porque você se sente forte. Então você não precisa dele. Você não depende dele. Mas se você se sente fraco mesmo, se você entende sua condição de pequeno, de comum, de frágil, de fraco, isso deveria te fazer buscar ainda mais o Senhor e ser mais dependente dele. Buscá-lo com toda a sua força, porque você sabe que você é fraco. E aí eu fiquei pensando, realmente, eu acho que eu tô achando que eu sou forte, porque eu busco tão pouco. Então, às vezes a gente tem um discurso, mas na prática não combina com o nosso discurso. Então, entendermos que nós somos comuns, que nós somos fracas, frágeis, isso deve nos levar a buscarmos ainda mais a Deus. E vejam, Deus, ele usa, assim, pessoas comuns, pessoas normais, pessoas despercebidas, mas há duas características nestas pessoas, comuns, fracas, normais, como Maria, que fazem toda a diferença e que precisam fazer a diferença em nós também. Primeiro, a humildade. E segundo, a disponibilidade. Eram pessoas comuns, fracas, frágeis, mas eram pessoas humildes. E nós vemos isso quando nós lemos lá Lucas, Maria falando na sua declaração e se colocando como serva. Então, nós somos, sim, pessoas comuns, mas essa característica, essa qualidade precisa existir em nós para que Deus possa fazer de nós pessoas úteis nas suas mãos. A humildade e a disponibilidade. Um coração, uma vida disponível. E aí, a respeito disso, esses dias estudando também, eu ouvi o seguinte: às vezes a gente canta, Senhor, eu te dou meu coração, a minha alma é tua, né? Nós oramos, nós cantamos, toma meu coração. E aí o pastor dizia o seguinte, tá bom, mas e as suas mãos? Mas e os seus pés? Eles estão nesse conjunto? Porque parece que falar de coração dá aquela ideia, né, bonita, assim, nobre. Mas e na prática, como que isso funciona? Né? Deus pode contar também com as suas mãos? Com seus olhos? Com seus ouvidos? Com a sua boca? Isso também está disponível? Ou só o seu coração? Só a sua alma? Né? Parece que fica desconexo, né? Então, a gente também precisa se atentar para isso, porque Maria, ela disse, eis-me aqui. Olha só, ela falou aqui no versículo 38, aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra.
a tua vontade. Isso é disponibilidade. É um coração disponível para Deus. E tem uma canção que eu gosto de ouvir, como eu acho que a Suzy não sabe essa, eu vou me arriscar aqui para cantar para vocês. É uma música do Tiago Grulha, é um cantor cristão. Ele escreve bastante assim sobre questões de nós, assim, pessoas, né, comuns, daquilo que a gente sente. E eu vou cantar então esse trechinho para vocês. E fala um pouco sobre isso, que nós somos iguais, que nós somos comuns, somos pessoas normais, que às vezes a gente chora, que às vezes a gente sente dor, que às vezes a gente pensa em parar. Quem nunca pensou, né, em desistir? E isso nos torna iguais, mas nas mãos de Deus nós podemos mais. A música diz assim: somos frágeis, feitos de terra, sempre em guerra com nosso próprio coração. Somos frágeis, lutamos com medos, guardamos segredos em nosso próprio coração. Me viram de perto do jeito certo, como doeu, descobriram que eles eram como eu. A gente chora, sente dor, e às vezes pensa em parar. A gente luta para viver o amor, mas nem sempre a gente sabe amar. A gente chora, sente dor, e às vezes pensa em parar. A gente luta para viver o amor, mas nem sempre a gente sabe amar. Somos heróis, somos frágeis, somos iguais. Nós somos assim. Depois vocês escutem a música aí, vocês vão falar, ixi, não tava nada a ver. É só um trechinho. Linda música. Profunda, né? Muito profunda. Eu gosto desse cantor. Ele escreve, assim, coisas que a gente pensa, né, mas não consegue colocar no papel, não consegue transformar em música. Estamos quase acabando, irmãs, e eu queria deixar essa mensagem aqui desse primeiro dia, né? Um casal comum, né? Pessoas normais, despercebidas, e nós somos assim também, né? Pessoas comuns, pessoas que sentem dor, pessoas que choram, né? Quando eu fico imaginando aqui Maria na situação e ali no contexto em que ela vivia, o que ela não deve ter passado, né? O que as lutas, as aflições, mas ela ali esteve na presença do Senhor e o Senhor pôde conduzir todas as coisas e sustentá-la naquele momento. Então, nós podemos ser pessoas comuns, mas nas mãos de um Deus extraordinário, tudo é possível. Tudo é possível. Como está no versículo 37 lá de Lucas 1. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É Ele agindo e operando. Então, para a gente aqui concluir, no livro tem, né, aqui pontos para lembrar. Então, vou ler aqui com as irmãs esses pontos para lembrar. Então, o primeiro ponto, Jesus veio ao mundo, sua criação, por meio de pessoas comuns e tornou-se parte do tecido da vida humana. Ele conviveu, né, aqui nesse mundo. Segundo ponto para a gente lembrar do estudo de hoje, quando Cristo habita em nós, nossa identidade ordinária
né, no sentido de comum, se torna extraordinária. Então, no Senhor isso é possível. E um terceiro ponto para a gente lembrar e guardar aí no nosso coração. O reino de Deus aparece em gente humilde, que coloca o Senhor em primeiro lugar e os outros à frente dela. Olha só. O Senhor em primeiro lugar e os outros à frente dela. Está na página 113, esses pontos, então, para a gente se lembrar, para a gente guardar aí no nosso coração, no nosso dia a dia, e enfrentarmos, então, e vivermos aqui essa vida, olhando para isso e focando nisso, no que o Senhor pode fazer por nós, e através de nós, né? Pessoas comuns nas mãos de um Deus extraordinário. E aí tem a oração, né? A cada dia tem uma oração. Eu juntei aqui as duas orações do primeiro, da introdução e desse primeiro dia. Vou estar lendo aqui, fazendo essa oração. E se você quiser, faça essa oração comigo, acompanhando aí a leitura, né? Para a gente poder gravar isso no nosso coração, né? Para o Senhor confirmar essa palavra no nosso coração. E diz assim: Senhor, obrigada por ser um Deus que deseja habitar entre o teu povo e dentro de cada um. Mesmo nós, sendo pecadores e comuns, tu ainda escolhes viver no nosso coração. Hoje, permita que a tua presença em nós assuma tudo o que fizermos e tudo o que somos. Não temos como te agradecer o suficiente por fazer-te homem e habitar entre nós. Que essa verdade traga alegria, paz e esperança ao nosso cotidiano. Amém. Então, que essa verdade traga alegria, paz e esperança ao nosso cotidiano. Eu sei que às vezes a gente acaba desviando o nosso olhar e procurando alegria, paz e esperança nas circunstâncias que nós vivemos, nas pessoas com as quais nós convivemos. Mas elas não são capazes de nos dar isso. Por mais que elas queiram, são humanas como nós. E também não devem esperar isso de nós. Mas no Senhor nós podemos ter alegria, paz e esperança no nosso cotidiano, nesses dias difíceis e doloridos que nós estamos vivendo. Irmãs, hoje, dia 14 de março, eu retornei à escola com 2 alunos, depois de mais de um ano, e foi uma emoção muito grande voltar. Então, são tempos extremamente difíceis que nós estamos vivendo. Mas no Senhor a gente pode ter alegria, a gente pode ter paz, ter esperança e compartilhar disso com os outros. E eu quero aqui, para a gente concluir esse estudo, fazer 2 indicações, deixar 2 indicações para vocês. A primeira indicação é esse livro, que é Gente como a Gente, de Max Lucado. Eu tenho esse livro, vocês estão vendo aí, e foi inclusive o livro que ele autografou aqui para mim lá em 2009, na Semana Batista. Eu acredito que esse estudo das 10 mulheres, ele começou aqui, porque nesse livro, ele vai trazer, né, gente como a gente, como Deus muda a vida de pessoas comuns. Então, ele apresenta aqui vários personagens bíblicos, né? Maria não está aqui, né? São outros, inclusive homens. E eu indico, então, essa leitura. Se alguém quiser emprestado, eu empresto. Não tem ciúme, não tem nada disso. Está aqui para ser utilizado. E uma segunda indicação que eu quero deixar para vocês é essa série. Meu marido, esses dias, às vezes ele fica fuçando e acha umas coisas legais. Essa série chama The Chosen. É um aplicativo para você baixar no seu celular. E ali tem vários episódios da vida de Jesus. Sei que às vezes, né, a gente está em casa, quer, né, tá ali num tempinho mais tranquilo, quer ver alguma coisa,
e é difícil a gente encontrar coisas boas, então fica essa indicação dessa série para vocês, só colocar lá na Play Store lá, e você coloca The Chosen, e vai aparecer lá, você baixa de graça, e tem, né, os episódios da vida de Jesus, inclusive de mulheres que né, virão as próximas aqui do estudo. Tem um episódio da mulher samaritana maravilhoso, e de Maria Madalena também, aliás, de Maria Madalena é um dos primeiros. A coisa mais linda, assim, é uma maneira muito bonita que eles encontraram de colocar isso pra gente nessa série. Então, eu indico para vocês, depois eu mando para a Suzy, e aí ela compartilha lá no grupo também. Então, ficam essas duas indicações. Minhas irmãs, eu quero aqui terminar esse primeiro dia, agradecer a paciência de vocês e por estarem aqui comigo, compartilhando esse estudo da Palavra de Deus. É bom demais estudar a Palavra de Deus. É um pouquinho só, né, porque a Palavra de Deus é muito rica, né, irmãs? Amanhã a gente vai ler esse texto de novo e vai encontrar outras coisas, e depois também outras coisas. E assim a Palavra de Deus vai se renovando diariamente. Mas que o Senhor complete essa palavra, que fique aí no seu coração. Pessoas comuns, nas mãos de um Deus extraordinário. Olha, tudo pode acontecer, né? Deus pode fazer maravilhas através de nós, em nós e por nós. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, mulheres, que riqueza! Olha, nós somos ricas, sabia? Nós somos ricas, a gente tem tudo o que a gente precisa, que é a palavra de Deus, não é isso? A palavra de Deus, gente, que bênção. Suelen, que estudo maravilhoso. Eu tô com a voz embargada aqui, com vontade de chorar, sabe? Tamanha grandeza, né? Do Espírito Santo na sua vida, Suelen. Deus abençoe grandemente. Que maneira linda de expressar a palavra de Deus, gente. Que bênção. Eu quero agradecer a vida da Maria Joelma, que está aqui com a gente. A Maria Joelma é lá de Cajamar. Ela veio convidada pela Lucilene. Maria Joelma, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Isso é bom, essa ferramenta é boa porque nós podemos estar em vários lugares e juntas ao mesmo tempo, né? Que Deus abençoe, viu, Maria Joelma? Amém, irmã. Que Deus abençoe nós todos, né? Amém. Permanece com a gente, tá, Maria Joelma? Segunda-feira tem mais. Tá, sim, se Deus quiser. Amém. Então, nós vamos orar e vamos encerrar o nosso estudo de hoje, tá bom? Nós vamos orar aqui pela Néria, que pediu oração pela filha dela, porque a filha está grávida e pegou Covid, ela e o marido. Então, inclusive, ela não pode participar agora, né? Vamos orar, então, também pela Naciara, né? Alguém mais quer colocar um pedido de oração diante de Deus? Suzy. Sim. Irene, é que assim, eu acabei de ficar sabendo que minha tia e meu primo faleceram. Vamos orar, Irene. Pela família, né? Pela família que ficou, que está sofrendo muito. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nos entregamos diante do teu altar, ó Deus, e realmente colocamos o nosso coração, ó Deus, rendido aos teus pés, para que se faça a tua vontade em nós. Obrigada pelo esclarecimento que a irmã Suelen, Senhor, trouxe para nós. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Ó Deus, pela inspiração do teu Espírito Santo, que o Senhor deu a ela, Deus, através das leituras deste livro. Obrigada por essa riqueza que nós temos, Senhor, de aprendermos a tua palavra com esse autor também tão inspirado por ti, Senhor. Obrigada, Deus, muito obrigada. Nós, ó Deus, somos privilegiadas.
Nós somos, sim, Senhor, porque temos a tua palavra acessível a nós. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, e nós entregamos, ó Pai, todos os nossos pedidos, as nossas necessidades diante de Ti. Queremos entregar a vida da Néria, Senhor, e da sua filha, ó Deus, a Samira e seu esposo, que contraíram Covid. A Samira está grávida. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo a cura, Senhor. Ó Deus, esteja trabalhando em seus corações, na sua vida, na vida deles, ó Deus, espirituais, ó Deus, esteja com eles. Ó Pai, em nome de Jesus, mostrando-se e revelando a eles, ó Deus, em nome de Jesus. Nós entregamos, ó Pai, também, Senhor, pedido da Irene, ó Deus, ali os seus tios, sua tia que faleceu, Senhor, ó Deus, os parentes estão tristes, estão, ó Deus, angustiados, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga consolo a essa família, que perderam ali os seus 2 entes queridos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, traga paz, traga o consolo, o refrigério do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, entregamos nas tuas mãos. Quero entregar também a vida da Natiara. Ó Deus, também está com seu coração apertado. Que o Senhor esteja com ela, abençoando, curando, trazendo paz. Ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, seja com ela, Senhor. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, eu coloco a vida de cada uma das mulheres aqui nas tuas mãos, Senhor. Coloco, ó Deus, coloco a vida da minha mãe também, que completou mais um ano de vida, que o Senhor dê a ela, Senhor, força, saúde, ó Deus, que o Senhor esteja, continue, ó Deus, trabalhar em seu coração, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos, ó Deus, tudo nas tuas mãos, te pedimos, fica conosco, Pai. Fica conosco, Senhor. E nós te agradecemos por esta oportunidade tão rica de estarmos, ó Deus, juntas na tua presença. Agradecemos pela vida da Maria Joelma, lá em Cajamar, está assistindo, ó Deus, está participando, Senhor, deste encontro tão importante. Nós entregamos a vida dela e toda a sua família diante do teu altar. E oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.